Olá, pessoal! Que bom estar com vocês falando de um tema tão gostoso, assim, que eu particularmente tenho muita paixão, que é a gente falar de People Analytics e falar no contexto do recrutamento e seleção. Eu sei que a gente tem falado muito sobre isso, o RH de maneira geral, gestores de pessoas estão muito atentos, mas também acontecem muitas dúvidas, né, em relação a como que é, será que é tão difícil? Para quem que é o People Analytics, né? Será que eu tenho que ter uma estrutura muito grande de gestão de pessoas, ou qualquer pessoa pode começar? Como começar? Enfim, a ideia é um bate-papo bem gostoso, mas um bate-papo também bem prático, para que você saia com alguns insights para você levar para a sua organização, para a sua gestão de pessoas, tá bom? E hoje eu não estou sozinha, eu estou com o Ale, que eu tenho a felicidade de tê-lo como sócio, e ele é estatístico, além de, né, de cofundador da Solids, ele é estatístico também, ele é fera em Analytics, pessoalmente para mim uma das melhores cabeças de People Analytics no Brasil. Pensa e estuda isso há muitos anos já, e ele vai dividir e conversar um pouquinho com a gente, né? E aí não só contando um pouco como ele tem feito People Analytics na Solids, mas como ele pensa também o People Analytics até para o futuro, assim, como que a gente pode pensar juntos o futuro do People Analytics, principalmente focado em recrutamento e seleção. Não é isso, Ale? Isso aí, prazer falar com vocês, pessoal. Passo longe de ser o owner do People Analytics da Solids, né? Isso é uma cultura arraigada em todo mundo, isso é um negócio muito interessante, mas eu faço parte da estratégia e contribuo com o que eu posso nas ciências exatas nesse conhecimento de gestão de pessoas baseadas em dados. Só contextualizando, né? Eu e o Ale, nós fundamos a Solids e no início a gente trabalhou, a nossa missão começou democratizando gestão comportamental para todas as empresas do Brasil, especialmente as pequenas e médias, né? E desde 2015 a gente adicionou também como missão da Solids democratizar o People Analytics para todas as empresas do Brasil. Então, o nosso grande desafio hoje é entregar People Analytics para uma empresa de 30 colaboradores e de 30 mil colaboradores, né, Ale? Como a gente tem hoje. A gente tem clientes de 30 colaboradores e de 30 mil, né? E óbvio que a complexidade muda, as estratégias mudam, mas o bacana é entender que é para todo mundo, pode ser feito, a gente só tem que ter o cuidado de fazer do jeito certo, de começar simples, né? E de principalmente fazer as perguntas certas. Quando a gente fala, né, de People Analytics, eu acho que a gente fala, a primeira coisa, né, Ale, é a gente pensar na descrição, né? Se fosse te perguntar o que é e como que a gente pode fazer, como que você definiria People Analytics e como que você faria esse contexto nas empresas? People Analytics é o uso de dados na tomada de decisão a respeito de pessoas. É você basear suas decisões, as suas análises em cima de dados. Como você disse, assim, a gente possibilita isso para empresas, desde pequenas empresas até empresas grandes, de grande porte. De uma forma assim, a gente facilita de que isso aconteça naturalmente, de uma forma bem fácil, começando do básico. Então, a forma de aplicar, assim, de pensar a aplicação na empresa, realmente a gente compreende os estágios das empresas e como elas estão, de forma a possibilitar que aquilo seja prático no dia a dia daquela empresa. E o que a gente sabe também é que existem níveis de profundidade diferentes. Quando a gente fala em People Analytics, as pessoas primeiro associam, só grandes empresas podem fazer porque elas têm um volume muito grande de dados ou uma estrutura muito parruda de RH, e não. A gente a gente tem estratégias onde a gente pode pensar o People Analytics para toda e qualquer empresa, e muito o que a gente fala, né, Ale, é uma questão muitas vezes de mentalidade. O primeiro passo para você pensar People Analytics é a mentalidade, é começar a pensar que em vez de você tomar decisões sobre pessoas baseadas só no feeling ou no seu conhecimento, você vai fazer esse uso baseado em dados. Isso ajuda demais, porque você reduz o erro. Primeiro, você corta alguns caminhos,
né? Em alguns momentos, você fazer People Analytics, especialmente no recrutamento e seleção, ele te ajuda a fazer análises preditivas, né? Então, algumas situações onde você demoraria meses para descobrir, com a análise preditiva de dados, você consegue detectar padrões nas pessoas enquanto ainda elas são candidatas. Isso reflete diretamente no recrutamento, seleção e na rotatividade. Você consegue recrutar mais rápido, pensando, né, no contexto de recrutamento e seleção. E você tem um validador importante, onde você consegue ter contratações mais certas, decisões de gestão de pessoas muito mais acertadas, num curto espaço de tempo, né? E aí você reduz o próprio custo, o próprio tempo do processo seletivo, além do ganho gigantesco da redução da rotatividade, né? Porque mais importante do que recrutar rápido, né? Selecionar rápido, mais importante do que preencher uma vaga é preencher uma vaga da maneira certa, onde você consegue ter um tempo razoável de permanência de vaga dessa pessoa, para que você tenha retorno sobre o seu investimento que foi feito. E isso é muito importante. Então, quando a gente fala, né, de como usar o Analytics no recrutamento e seleção, aí a nossa ideia aqui é a gente fazer algumas ações, alguns exemplos muito práticos de como você pode usar People Analytics para encontrar alguns parâmetros que são importantes para tornar o seu processo mais rápido e muito mais acertado, né? Você vai ter um índice de acerto muito maior, né? E quando a gente fala, né, Ale, de People Analytics no processo seletivo, eu não consigo pensar em nada diferente quando a gente pensa em comportamento, né? Que a gente sabe que a nossa maior correlação hoje, né? Nossa maior correlação com o resultado, quando o objetivo é redução de rotatividade, é a correlação entre comportamento e a vaga, né? O comportamento da pessoa com o comportamento esperado pela vaga, não é isso? Sim, você falou de mais importante até do que fechar a vaga é fechar a vaga com a pessoa certa, né? E você citou também o prazo que a pessoa vai ficar na empresa. Isso é uma informação de People Analytics também, porque a gente sabe que a rotatividade ela custa muito caro, né? Então, você contratar uma pessoa que ela não se adequa àquela função vai gerar um prejuízo de resultado que você teria para aquela posição e um prejuízo financeiro do processo de recrutamento e treinamento que você despendeu com aquela pessoa e que não funcionou. Então, acabou que foi um atraso para a empresa e um atraso, às vezes, para a pessoa também, que foi colocada naquela posição. Então, compreender a pessoa certa para a função certa é fundamental para a longevidade dessa pessoa na empresa, e aí você maximiza o retorno sobre aquele investimento, aquele capital que você está colocando em pessoas, e, obviamente, o resultado da empresa vai ser muito maior e muito melhor. Quando a gente fala de RH estratégico e tal, a gente está falando sobre isso. E aí observa que eu não falei nenhuma ciência complexa, eu estou falando de meses, calcular meses em relação às pessoas, quanto elas ficam, como é que eu faço para estender esses meses, qual é o perfil da pessoa e como é que eu vou fazer esse processo. E aí você citou sobre o perfil comportamental. Pesquisas falam que 80% das demissões estão relacionadas a comportamento. E aí a gente fala sobre sólidos no mundo inteiro, onde a gente fala que as pessoas são contratadas pelo currículo, demitidas pelo comportamento. Isso é global, é um problema generalizado. Isso é fato. Então, o comportamento é realmente um fator muito crítico na análise desse processo de recrutamento. Então, o uso da informação de analytics de pessoas a respeito das soft skills, que são os comportamentos, vão dizer o resultado que você vai conseguir gerar de acurácia no seu processo de recrutamento. Óbvio, sem abrir mão das hard skills, das competências técnicas, né? Mas você estar atento a essas duas informações e usar isso como insumo de dados numéricos para poder tomar suas decisões vão possibilitar de tomar decisões muito mais precisas e muito mais de resultados para a empresa, né?
E eu falo, por que eu comecei citando comportamental? Porque quando a gente pensa em People Analytics, é um mundo muito sedutor, onde você pode fazer muitos cruzamentos, onde dá vontade de você sair cruzando tudo com tudo, porque vai até gerando curiosidade, mas até para as pessoas que estão começando, né, para quem ainda não tem essa cultura, essa maturidade bem desenvolvida na empresa, é muito importante escolhendo, fazendo as perguntas certas que vão gerar o melhor resultado para que o próprio processo não caia em descrédito, né? Então, eu já vi muitas empresas pensando assim, não, eu vou fazer um analytics para o processo seletivo. E aí elas investem muito em dados demográficos e aí elas ficam perguntando a distância de... ok, você tem vários padrões que você pode encontrar, mas se o seu padrão ele não tem, né, uma correlação muito forte, né? Essa correlação, existe o padrão, mas a correlação é fraca, aquele dado, aquele padrão em si não vai ser tão determinante para você chegar no resultado que você quer. Então, é muito importante você começar a fazer analytics naqueles dados que realmente vão fazer a diferença e vão trazer resultado. E na nossa experiência, né? E olha que a gente faz analytics de muita coisa. E já há muito tempo, né? A gente hoje tem analytics de milhões de trabalhadores no Brasil inteiro, que a gente atende o Brasil todo, e são milhares de colaboradores que estão nas milhares de empresas, quase milhões de trabalhadores e de pessoas que estão nas milhares de empresas que a gente atende. Então, são muitos dados que a gente tem para usar e que a gente usa, mas de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente viu até agora, nada mais forte para recrutamento e seleção quanto a correlação comportamental para você reduzir a rotatividade, né? Então, acho que a gente podia até concentrar um pouco nesse exemplo prático, né, Alice? Como que a gente pode fazer isso e até na Sólidos, né? A gente tem algumas experiências bem legais nos nossos times de como que a gente faz, mas a gente podia mostrar, vamos dar um exemplo prático, Ali, para ficar mais tangível? Sim, vou compartilhar a tela aqui, só colocando um adendo aí de que, assim, lá no início você falou que o People Analytics ele é um mindset, um modelo mental, né? E como modelo mental, nossa sugestão sempre para as pessoas é de que você comece de algum ponto, e comece o mais simples possível. Isso começa a ser transformado dentro das empresas com os processos mais simples possível de você pegar dados, colocar gráficos, criar uma dashboard ali de informação para você ver o quadro de colaboradores, ver o que está acontecendo, e isso já vai começar a te gerar insights interessantes, sabe? Então pega lá o quadro de colaboradores, calcula média de distribuição de média de idade, joga no Excel mesmo, calcula aquilo lá, para visualizar como é que está a distribuição de formação acadêmica, e você vai conseguir começar a perceber o que é o público, né? Aos poucos você vai avançar para entender quais são os profissionais de alta performance e quais são os critérios característicos daquele perfil de pessoas que conduzem o profissional a ser alta performance ou a não performar na empresa. E aí você começa a aumentar a acurácia e a sofisticar a sua análise, mas é fundamental assim, comece do básico, porque você vai começar a trabalhar o modelo mental para investigar os números para conseguir alguma informação dali que seja útil para você gerar insights de decisões, né? Deixa eu só abrir a tela aqui que a gente vai mostrar um pouco do que... Esse é um caso, assim, ele é muito simples, né? Então, basicamente ele funciona, né? O candidato, ele preenche o mapeamento comportamental e a gente tem também o que a gente chama da engenharia do cargo, né? Então, a gente tem uma régua ali onde a gente desenha quais são as competências necessárias para o cargo, e o candidato, ele preenche o perfil, e aí a gente faz o match, né, do grau do índice de proximidade da pessoa com o cargo. Por que isso é importante e é um analytics que faz muita diferença? Primeira coisa, a gente sabe que é muito difícil, né, Ale, encontrar um índice de proximidade 100%. É muito difícil a gente encontrar o candidato e você não precisa trabalhar com essa busca, só fecha uma vaga se tiver 100%.
Mas é importante você trabalhar essas distâncias e você tem claro aí exatamente o que você precisa desenvolver na pessoa, né? Então, a gente está falando aqui para recrutamento e seleção, mas automaticamente você tem aí uma informação relevante, um dado relevante para o time de desenvolvimento, né? Então, isso aumenta a chance da pessoa de permanecer na função, porque você vai capacitá-la naquilo que você sabe que ela vai precisar de reforço. E, ao mesmo tempo, você entra no campo do Analytics, que é o Analytics preditivo. Eu tenho uma predição nesse resultado, onde eu sei que quanto mais próximo eu estou, né, do 100%, maior a chance de sucesso desse candidato para exercer aquela função, aquela vaga, e quanto mais distante, maior o risco de rotatividade. Então, eu consigo pensar no risco de rotatividade a partir dessa distância da adequação da pessoa à vaga. E isso é muito importante, porque você pode estabelecer critérios, né? A gente sabe que algumas vagas, a relação de oferta e de demanda, ela é diferente, né? Então, de repente, é mais comum você ter trabalhar com uma margem menor, por exemplo, para uma vaga que está em escassez, por exemplo, programador, né? Então, você reduz um pouco essa proximidade, só que, ao mesmo tempo, você precisa trabalhar no desenvolvimento exatamente porque não adianta encontrar o programador, mas ele passa um tempo e ele vai embora, né? E enquanto outras, né, quando a oferta é maior, você pode ir subindo cada vez mais essa régua. Mas é um indicador muito importante para você fazer uma predição, né, do quão essa pessoa ela vai se adequar ou não. Além de dar até uma prescrição, né, que aí é a fase do Analytics que a gente considera mais avançado, porque ela já tem uma prescrição ali do que você precisa desenvolver. Para você ter uma ideia, assim, você falando dessas fases, né, a gente tem os níveis de profundidade, de complexidade que você aplica no People Analytics, e a gente considera 3. O primeiro e o mais simples é o descritivo, que é aquilo que eu comentei de você criar uma dashboard em cima dos dados que você analisa ali, idade, aí você coloca um gráfico, formação acadêmica, sei lá, gênero, para ver diversidade de gênero na empresa, e aí você começa a ter informações gráficas para descrever um pouco a sua população. Isso é o start, onde começa o People Analytics, depois você aprofunda um pouquinho mais da complexidade e começa a gerar predição. O que é a predição? Aí eu falar assim, bom, o que eu consegui observar aqui é que as pessoas com esse perfil, elas permanecem 3 meses e com esse perfil permanecem 12 meses. Ou esse perfil aqui tem um padrão de informação aqui que eu estou enxergando que é de baixa performance. E esse outro aqui é de alta performance. Então você começa a gerar algumas predições de assim, beleza, eu vou contratar uma pessoa. Se ela cumpre aqueles checks ali, há uma chance bem maior de ela ser uma alta performance. E aí a gente está falando de probabilidade, não é certeza, mas existe chance maior porque você encontrou alguns padrões ali. E tem modelos estatísticos que você pode usar para aprimorar o refinamento dessa técnica que você está aplicando de predição, mas isso é um segundo passo e não necessariamente, a gente não espera que até todo o RH seja responsável por fazer essas análises técnicas, né? A gente sempre fala, eventualmente você tem que trazer para o seu time de RH algum analista de dados para completar as skills daquele time ali com alguém mais de dados. Não se preocupe, assim, sou mais comunicativo, vou ter que lidar com dados, não é esse o objetivo, nem é onde você vai extrair o melhor do seu potencial. E aí, por fim, no último nível de maior complexidade, você tem já o nível prescritivo, onde a sua análise sugere ações a ser tomadas. Só para dar um exemplo, assim, a gente tem um algoritmo de predição de rotatividade
E é interessante que, assim, a gente rodou via machine learning, o algoritmo ele foi buscar milhares de informações para aprender o que eram fatores que prediziam a possibilidade, a probabilidade de rotatividade dos colaboradores. E aí ele captou soft skills. Soft skills o peso dessa informação é muito grande em cima do algoritmo de predição. E esse algoritmo de predição bateu 97% de acurácia. Ou seja, na hora que ele falava, para 100 pessoas que ele falava assim, essa pessoa vai sair, em 97% ele acertava 3 vezes e ele errava. Então é uma acurácia muito, muito boa. E ele já começa a sugerir, beleza, são essas pessoas aqui que você tem com o risco de saída alto, a sugestão para você é trabalhar um programa de retenção, ou fazer uma entrevista para entender como que a pessoa está, como é que está a motivação, se ela tem está enfrentando algum problema, se a gente pode ajudar. E a gente observou aí que nessa ação houve uma prescrição da nossa análise de o que fazer com aquela situação para eu reter alguns talentos ali, né? E aí a gente vai nessa complexidade. Esse gráfico que está na tela, ele fala sobre o ajuste dessas soft skills, a gente desenha ali em azul mais claro o que são as skills que a gente espera para aquele cargo, e a gente correlaciona ali, coloca em cima o candidato para aquela vaga para ver esse índice de proximidade, né? E aí você pode criar linhas de corte, você pode falar, olha, para essa vaga aqui, eu não quero uma pessoa com menos de 90%. Que você vai contratar as pessoas que têm uma chance maior de terem sucesso naquela função ali. É exatamente colocar a pessoa certa no lugar certo, né, Mônica? Interessante também que nós encontramos, né, no nosso processo seletivo, alguns padrões muito interessantes. Então, por exemplo, no nosso time comercial, para uma vaga específica, a gente sabe que se o candidato ele tem o perfil, um segundo perfil, né, o P de planejador, ele tem 40% de chance a mais de ser top performance do que outro candidato. Ao mesmo tempo, um perfil específico que é o analista, se ele tem esse analista como primeiro perfil, ele tem 33%, ele tende a ficar só 33% do tempo de permanência em relação aos outros candidatos, ou seja, o tempo de permanência no cargo dele é de 1/3 em relação ao outro. Então, e essas descobertas a gente vai aprendendo usando os dados e elas refletem absurdamente na nossa decisão pelos candidatos, né? E isso vai enriquecendo, como o Alessandro falou, vai ficando, a acurácia vai só aumentando, porque você vai recebendo insumos dos dados que vão nos ajudando a entender melhor, né? E uma coisa que é importante a gente dizer quando a gente fala de People Analytics é que nós encontramos os padrões, né, Ale? Mas a escolha de manter o padrão ou quebrar o padrão, ela é do profissional do RH, ela é nossa, né? Então, em alguns momentos os dados vão mostrar padrões que eu posso escolher perpetuar, e em alguns momentos eu vou escolher, eu vou observar alguns padrões e eu vou querer quebrar, né? Ainda mais quando nesse momento onde a gente está sempre repensando um time cada vez mais plural, é importante a gente saber isso sim, que o Analytics, ele trabalha com padrões, mas não necessariamente Analytics é um trabalho de manter padrões. Ele identifica e a partir da nossa estratégia de gestão de pessoas, a gente modifica o padrão, ou se ele for positivo, né, ou se ele for coerente com o resultado do negócio, a gente mantém o padrão, né? E como é gostoso ir fazendo essa engenharia, e aí você vai fazendo uma composição, igual esse exemplo que eu dei, né, e é uma coisa que a gente observa muito nos nossos clientes. Por exemplo, eu falei de um caso de um cargo específico dentro do meu time comercial. Se você talvez fizer a mesma coisa, o resultado na sua empresa pode ser completamente diferente. Então, assim, o Analytics, ele fala muito do que funciona e que não funciona na sua empresa, né? Ele vai mostrar coisas, ele mostra algumas coisas que tem a ver com a identidade da sua própria empresa, do seu cargo. Então, às vezes, o padrão que aparece para mim, lá na Solids, não vai aparecer para você,
né? Cada um tem o seu padrão, cada cargo, cada vaga e cada empresa vai ter um padrão diferente. Por isso que é um olhar muito individualizado, né? Você tem a ler outro exemplo que você pode compartilhar para a gente no processo seletivo? O que a gente pode usar também para entender? Esse exemplo que você disse, por exemplo, até no comercial, tem uma outra informação muito interessante que a gente extraiu daí, era de que o planejador ele tinha uma chance, uma probabilidade muito maior de se tornar um alta performance. Só que esse mesmo perfil, ele tem uma rampagem muito mais lenta. E a gente levou um tempo para aprender e entender isso. Acabava que a gente desligava colaboradores porque ele não estava atingindo a performance, a gente colocou ele ali, ele não estava atingindo a performance, e abria mão da possibilidade de criar profissionais de alta performance a médio prazo. Eles demoravam um pouquinho mais para rampar, mas quando rampavam, eles eram muito mais consistentes. Então a gente entendeu isso e conseguiu fazer ajustes interessantes. Perfeito, Ale, porque esse é um exemplo, eu nem estava lembrando dessa parte, é o exemplo clássico de como que os dados, eles podem nos ajudar até a mudar alguns processos, né? O que a gente sabia? A gente sabe, assim, se a pessoa, em 3 meses, que é o clássico de experiência, ou ela entrega um resultado mínimo, ou ela não entrega. Até a hora que a gente começou a observar a curva desse perfil específico, e a gente descobriu que as pessoas que tinham atravessado essa curva lá na frente, quando elas se transformavam em top performance, elas eram top performance, mas elas não começaram desse jeito. E aí a gente descobriu, né, e hoje, para alguns cargos, para algumas vagas, a avaliação de experiência, né, se a pessoa entregou satisfatoriamente ou não, a decisão, né, de seguir após o período de experiência, ela é muito customizada, porque esse caso, essa vaga, por exemplo, a gente nem sempre é em 3 meses que a gente toma a decisão, não. A gente vai observando a curva, né? Então, isso mudou o próprio tempo que a gente tem de definir se uma pessoa foi rampada, né? Se ela rampou ou não. Alguns cargos, eles têm tempos de rampagem diferentes. Isso quebrava um pouco a crença que a gente tinha dos 3 meses. Né? Então, hoje, apesar da gente saber do custo que envolve, para nós hoje é muito mais vantajoso permanecer com essas pessoas até por um período maior, né? Claro que hoje a gente já aprendeu a curva mínima de rampagem no tempo muito menor do que 3 meses, né? Porque a gente aprendeu a avaliar não pelo tempo, mas pelo crescimento da curva da pessoa. Mas foi uma coisa que quebrou uma ideia que a gente tinha, porque quando a gente colocava todo mundo no mesmo bolo, a gente percebia que alguns candidatos, eles performavam muito melhor do que outros no período de experiência. Mas quando a gente isolou as populações e levou em consideração o dado, não só desempenho no período de experiência, mas tempo de permanência da pessoa no cargo e o resultado mês a mês, a gente entendeu que aquelas pessoas que não eram as campeãs no período de experiência, elas se tornavam campeãs depois de algum tempo, de alguns meses. Isso mudou a nossa forma de até ver e trabalhar com o período de experiência. Foi bem legal. Você falou até sobre os testes controlados, né, que você pode seguir padrão ou quebrar padrões eventualmente. E o legal quando você toma suas decisões baseadas em informações, você tem muito mais controle dos experimentos que você está fazendo. Então, você pode seguir por caminhos diferentes, mas você não está, você está tendo controle sobre aquele caminho que você está escolhendo seguir, né, e não sendo guiado pelo caminho. Isso é um negócio bem interessante. Uma vez lá atrás, a gente se pegou com um time específico, onde eles competiam entre si, mas a gente percebeu que existia uma passividade muito grande na média do time, né? E a gente pensou assim, bom, vamos colocar um tubarão dentro do aquário, né? Só um paralelo, essa história do tubarão no aquário surgiu nos mares do Japão, que o pessoal levava peixe para fazer sushi, só que quando pescava muito longe da praia, os peixes já não chegavam frescos o suficiente para fazer o bom sushi, né? Então eles começaram a levar tanques maiores, colocavam os peixes vivos dentro do tanque,
e voltavam com ele. Só que os peixes já machucados e tal chegavam mortos. Eles pensaram, não, vamos colocar um tubarão, então os peixes vão ficar espertos ali dentro, e aí o tubarão corria atrás dos peixes, os peixes iam para um canto, para o outro, no instinto de sobrevivência ali, para avivarem mais, para chegarem frescos. E nessa situação, então, a gente escolheu, falou, vamos colocar um tubarão dentro do aquário, que era uma pessoa realmente igual tubarão, agressivo e tal, e ia competir ali com os outros. E o perfil oposto à média do time, né? E a gente sabia exatamente o que estava fazendo, o que ia acontecer, os impactos que iam gerar, e foi tão positivo, por conta do domínio desse conhecimento, que a gente gerou um desenvolvimento pessoal incrível para o tubarão e gerou um desenvolvimento incrível para as pessoas que já estavam no time. Foi uma experiência super bacana que a gente teve, que a gente conduziu, e justamente quebrando padrões, mas movimentando para o lugar onde a gente queria dirigir o time, né? E é uma ciência que a gente usa, muitas vezes, assim, a gente sabe, né, Alice, depois você vai mostrar pra gente a questão da performance, né, você sabe quem é o top performance, quem não é, você sabe qual que é o perfil do top performance, mas, por exemplo, a gente não recomenda que você coloque todo mundo com o mesmo perfil no mesmo time, né, exatamente por esse motivo que, muitas vezes, o perfil diferente, ele gera uma riqueza, né, e hoje a gente tem falado tanto sobre diversidade, mas a gente fala muito pouco sobre pensar a diversidade do ponto de vista cognitivo e comportamental. E trazer essa diversidade comportamental para um time, ela é muito benéfica, ela é muito necessária. Só que você tem que ter aquela dosagem, né? Você tem que usar aquela dosagem do diferente exatamente para que ele traga uma contribuição positiva, né, e que ele aumente o resultado do grupo e não o contrário, né, e é uma delícia você ir usando os dados para fazer essa composição de time. Eu pessoalmente, eu sou apaixonada, assim, por essa parte, né, e tem, pode falar, né? A forma, até como você disse, da predição do top performance aqui é justamente em cima até desse mesmo gráfico que a gente tem na tela. A gente faz a predição em cima dos top performance do time para desenhar quais são as competências que a gente tem que buscar para procurar pessoas que se ajustam o mais próximo possível daquele perfil ideal ali do que a gente está calculando de média, né? Então é um pouco daquele nível mais profundo que a gente vai gerar, em cima das predições que a gente tem, a gente vai gerar prescrições de sugestão de recrutamento, já até com filtros automáticos para você poder, desde lá do início do processo seletivo, já aprofundar a conversa com realmente quem tem o perfil do seu time, né? E esse é um gráfico onde você está usando como referência as competências que você, enquanto gestor de pessoas, desenha. Mas tem uma outra forma também de você descobrir isso, e que eu adoro, que até, né, no nosso software que tem o módulo de analytics, você seleciona os top performance e você escolhe top performance de baixo performance e automaticamente sai o analytics. E aí você tem a idade, dados não só comportamentais, mas também demográficos. Então, você consegue ali fazer algumas descobertas e você consegue ter um retrato de qual que é o padrão, quais são as variáveis que compõem uma pessoa top performance e quais são as variáveis que compõem uma pessoa de baixa performance nesse time, e você replica isso no processo seletivo. Esse é um modelo que reduz ainda mais a subjetividade, porque não é nem o RH desenhando ali quais são as competências necessárias. Agora a gente está falando de desenhar a vaga ideal baseado no resultado entregue, né? E isso é muito rico, isso é muito bom, e às vezes isso quebra também algumas crenças que a gente tem. Eu lembro direitinho, tem alguns cargos que a gente mapeia que não aparece uma correlação, por exemplo, de senioridade com desempenho. E olha só, dentro da gente, né, eu acho que a gente tem aquele conceito de que quanto mais sênior a pessoa, melhor o resultado. Mas no Analytics ali, quando a gente bate alta performance com baixa performance, não são todos os cargos e não são. E isso gera uma economia muito grande, porque você está dizendo que você pode
contratar um time mais júnior e o resultado não vai ter comprometimento. Isso altera completamente a oferta no recrutamento, isso altera o orçamento que você tem e o custo que você tem da própria folha, né? Então, o Analytics também te permite otimizar o recurso, o orçamento que você tem de gestão de pessoas, e isso também é maravilhoso, né? E por fim, eu acho que a gente já está estourando o nosso tempo, né, Ale? Se deixar eu e o Ale falando de People Analytics, a gente fica até amanhã, que a gente não para. Mas só para a gente fechar, um último exemplo muito legal, que eu acho que pega também, é uma experiência que a gente tem vivido e o Analytics que a gente tem feito em relação ao próprio time de tecnologia, né? E a gente vive, né, no nosso caso, sólidos, empresas de tecnologia, então a gente tem esse contato com o dev, mas acho que todos vocês, né, que têm contratação de dev, por exemplo, conhecem a dificuldade que é no mercado. E muito legal, porque a gente também conseguiu, através dos dados, através do Analytics, encontrar um padrão muito interessante de o perfil comportamental X com o perfil demográfico Y, eles combinados, eles traziam uma estabilidade e traziam um maior tempo de permanência dos devs no cargo, né? Então, a gente consegue ter um time, né? A gente consegue criar um time que tem uma rotatividade muito menor que a do mercado, exatamente porque a gente tem algumas informações, os dados trazem informações que, sem eles, a gente provavelmente tomaria outra decisão de contratação. Isso tem nos ajudado bastante e é uma das coisas que ajudam muitas empresas também nessa guerra de talentos, né? Pensar o candidato certo, mas também pensar os candidatos que têm os elementos certos que aumentam o tempo de permanência dessa pessoa na empresa. Né, Ali? Sim. Como últimas palavras, deixo só 3 sugestões práticas para você pensar. Próximo final de semana você assistir, primeira delas, próximo final de semana você assistir O Homem que Mudou o Jogo, um filme que é um exemplo bem legal de se assistir de People Analytics na veia. Uma coisa que eu chamo a atenção para você prestar atenção, de que não era o manager do time que fazia People Analytics. Ele geria pessoas, ele conduzia os processos, conduzia a estatística, mas ele contava com o Data Science do lado. Então, eu falo isso porque, assim, muitos profissionais de RH estão nos assistindo e eles são da área de humanas. Existe um antagonismo de humanas com exatas e exatas com humanas aí, mas use a força que você tem, o conhecimento que você tem, as qualidades, as skills que você tem, e deixe outras pessoas usarem as skills que eles têm para complementarem o seu time. Isso é muito importante. Não é você que tem que se aprofundar em fazer modelos matemáticos para predição, para prescrição, mas você, com sua habilidade de gestão de pessoas, você vai contar com pessoas que também têm as habilidades de gestão de pessoas, só que pelo lado matemático, e essa composição do time vai dar uma força muito grande para você funcionar People Analytics. Assiste lá, você vai observar. Diga aí. E o que é mais importante, né? Você não precisa do modelo de matemática, a gente consegue entregar tecnologia, né? Por exemplo, eu faço Analytics o dia inteiro, eu penso o dia inteiro, sou formada em história, gente. Eu consigo pensar. Então, eu sou a prova viva de que acabar com essa história de que quem é de humanas não consegue trabalhar com dados, que não dá conta. Eu não só dei conta de trabalhar, como dei conta de ajudar a construir uma ferramenta e de difundir esse pensamento de dados e de análise de dados. Então, assim, se eu posso, você pode. Essa é a primeira coisa. E segundo, você não tem nem sempre você vai ter braço. O momento que você de trazer alguém, né, ou de data science, ou alguém para compor isso, principalmente na realidade das pequenas e médias empresas, ela um pouco mais na frente, né? O RH muitas vezes não vai ter braço, mas não tem problema. Aí entra a nossa missão de entregar uma tecnologia que vai ser esse braço que você precisa para poder
exercer o Analytics no dia a dia, né? Então, e isso é uma coisa, a gente sempre cuidou do RH, a gente sabia que o RH, a maioria, quando a gente faz um mapeamento, ainda mais de 80% dos RHs, eles não tiveram formação técnica, né, que favorecesse, lá na sua graduação, que favorecesse muito a análise de dados. Então, por isso que a gente entra suprindo com tecnologia, exatamente para que, isso que o Ale falou é importantíssimo, para que você possa utilizar a sua força, né, para que você possa continuar fazendo aquilo que você faz bem, se a sua skill é skill diferente, né? Tudo começa com você fazendo aquilo que você tem o dom, aquilo que você é bom de fazer. Esse é o princípio. Você, RH, também tem que ser a pessoa certa no lugar certo, né, Ale? E esse filme, gente, é ótimo. Tem o Brad Pitt, recomendo. Segundo ponto, segunda dica, na Universidade Sólidos, universidadesolidos.com.br, você tem lá um curso, a gente deixou aberto para vocês gratuitamente um curso de People Analytics, bem interessante para você poder conhecer um pouquinho mais, conhecer da história, de como é que nasceu, e até ver exemplos práticos de como é que você pode aplicar People Analytics já, né? E por último, a última dica que eu deixo para vocês, existem 2 jeitos de começar People Analytics na sua empresa. Um é você começando ele simples, de forma fácil, bem trivial, sem aumentar a complexidade. Outro é o segundo jeito é você já partir para um modelo bem mais complexo. Qual modelo que você sugere, Mônica? Que você comece rápido. Que você faça rápido. Eu acho que o importante é começar. Né? É óbvio que né, agora falando sério, é sempre melhor, eu gosto muito mais de começar simples, mas o importante é começar, né? E começar de um jeito que funciona, de um jeito que gera credibilidade, e é aquilo, pessoal, se você não tem ainda contato com essa visão, com essa cultura mesmo de tomar decisão sobre pessoas baseadas em dados, comece. No recrutamento e seleção, é gritante, você vai em pouco tempo conseguir entregar resultados reais de redução de rotatividade. A gente tem casos, para vocês terem uma ideia, a gente só no ano passado, a gente conseguiu economizar 51 milhões de reais para os nossos clientes em redução de rotatividade, ou seja, os clientes que fizeram Analytics no processo seletivo conosco, eles reduziram a rotatividade a ponto de economizar 51 milhões de reais. Quando a gente divide pela base de pessoas que fizeram, que usaram a ferramenta dessa forma, a gente tem ali uma média de economia de 300 mil reais por empresa. Né? Então, é um jeito simples onde você pode começar, isso vai mudar o resultado do seu recrutamento, isso vai impactar na rotatividade e você vai conseguir entregar resultado para a sua organização. E isso é fabuloso e isso coloca o RH num outro patamar, isso coloca o RH no outro nível de importância estratégica, né? Então, eu fico muito feliz. Adorei as dicas do Ale, é isso mesmo, entra no nosso site. Se quiser falar mais com a gente, né, Ale? No LinkedIn, Mônica Hauck no LinkedIn, no Instagram, Alessandro Garcia, né, Ale? Ale Garcia, acho que está lá. Ale Garcia no LinkedIn, procura ele lá, fundador da Sólidos também, entra no site da Sólidos, estude os materiais, a gente tem muito material sobre People Analytics, sobre gestão de pessoas, sobre recrutamento e seleção, sobre gestão comportamental, importantíssimo, então não deixe de estar juntinho conosco e vai ser um prazer caminhar e te ajudar a transformar a sua gestão de pessoas numa gestão de pessoas estratégica de verdade, usando dados e usando tecnologia de uma maneira inteligente e extremamente favorável para os resultados da sua empresa, né? Porque a gente tem essa missão de fazer as pessoas crescerem nas empresas, mas de fazer as empresas crescerem também. Então, vamos lá, que é com gente que a gente vai mudar e fazer as empresas chegarem em outro patamar. Gente, muito obrigado. Obrigada, Ale. Muito obrigado, gente. E o Ale, a gente fala muito de perfil, deixa eu te contar, ele tem um perfil mais introvertido, então não é sempre que ele topa participar, não. Então, ó, é um privilégio estar aqui, sou sócia dele há mais de 10 anos e eu conto nos dedos, às vezes, que eu consegui fazer ele topar e participar comigo numa live. Então, obrigada, Ale. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, gente. Então, um abração, gente. Um grande abraço e até a próxima.